Vamos lá então, gente, olha só. A gente dá sequência aqui no Fala Minas. Você sabia que, segundo dados do Relatório Mundial de Deficiência da Organização Mundial da Saúde e do Banco Mundial, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo possuem algum tipo de deficiência? Pois é. Diante desse número, não são raros, os casos de concurseiros que possuem algum tipo, de deficiência ou alguma deficiência e são surpreendidos com pareceres desfavoráveis pela perícia médica que resultam, no não reconhecimento da deficiência e na exclusão desse certame. Como resolver isso, hein? O que é preciso saber aí para comprovar a deficiência, principalmente em questões de concurso público? Quem vai explicar tudo isso, e muito mais é a médica doutora Caroline Deitz, especialista em medicina legal e perícia médica. A nossa conexão é pela internet. Doutora Caroline está em São Paulo. Bem-vinda aqui ao Fala Minas. Uma boa tarde a todos. É uma satisfação falar aqui com você sobre esse assunto que tantas vezes gera dúvidas e até mesmo um impacto na vida de uma pessoa que tenta uma vaga em um concurso público e algumas vezes esbarra depois na caracterização da deficiência. Então é importante ela entender os critérios, entender se ela se encaixa realmente naquela vaga e com a caracterização da deficiência que ela vai tentar comprovar. Então isso facilita a inclusão da pessoa nesse mercado de trabalho, que seja através de um concurso público ou algum outro processo seletivo também. E é muito legal a gente já colocar aqui, que a gente está antecipando um pouco, a data, do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Ela é comemorada dia 3 de dezembro, próxima terça-feira. Por isso a gente resolveu antecipar aqui justamente, para a gente trazer mais informações aí com relação às pessoas, o PCD e o concurso público e também o mercado de trabalho de uma forma geral, Quando a gente fala, doutora, antes da gente até falar, como são feitas essas perícias, é muito importante também a gente falar que existe um estatuto específico, para essas pessoas com deficiência. Exatamente. E a própria caracterização da deficiência vai levar em conta diversos critérios, que então podem existir deficiências que sejam de longo prazo, que sejam temporárias, que sejam permanentes, incomum, todas elas geralmente passam por avaliações multidisciplinares, em que existe a consideração da avaliação tanto das funções quanto das estruturas do corpo, todos os fatores socioambientais, psicológicos, pessoais que geram alguma restrição da participação dessa pessoa em sociedade ou até mesmo uma limitação no desempenho das suas atividades. Então, é um conceito bastante amplo, mas ao mesmo tempo tratado com bastante rigor na seleção dessas vagas para que as pessoas que realmente tenham a deficiência possam ter o acesso ao direito. E aí é muito importante a gente colocar também, que nos concursos públicos as vagas reservadas são regulamentadas aí por diversas legislações, E é muito importante, quando essa pessoa com deficiência, ela vai se inscrever num concurso público, que ela leia atentamente e com calma, o edital, doutora? Exatamente. Cada edital pode ter alguma peculiaridade ali no processo seletivo, então é necessário prestar muita atenção no que está sendo solicitado, porque senão, depois que já passou todas as etapas do concurso, para que essa pessoa tente reaver algo, pode ser muito mais complicado, exigir alguma judicialização. Então, para que o procedimento seja todo um pouco mais tranquilo, ela pode até fazer uma consulta com um médico perito particular que entenda dessa caracterização das deficiências e já entender se ela vai preencher esses critérios. É claro que a avaliação da banca do concurso é uma avaliação independente, mas o médico pode apoiar para avaliar se existe um enquadramento possível naquela vaga.
e aí assim ela evitar, né, de estudar, se dedicar para um concurso e depois não ser classificada por algum problema desse tipo. E aí eu acho muito importante, né, se essa pessoa já tomar esse cuidado, né, de já buscar a leitura completa, detalhada do edital e buscar uma ajuda, né, de um perito profissional, de um perito particular, né, ela já ganha ali um espaço de tempo e às vezes até economiza também, né? Evitando, se é uma pessoa que está buscando concurso mesmo, que já está ali com uma lista de concurso, ela já vai direcionar para qual concurso ela vai, né? Ela quer estudar, qual que vai ser, né? O passo que ela vai ter que seguir adiante, porque a gente sabe que feita a inscrição, iniciado o processo seletivo, existem vários passos pela frente também, né? Exatamente. E como existe a previsão legal da abertura dessas vagas nos concursos públicos, é importante que essa pessoa esteja atenta, né, aos concursos que estão abrindo e entenda se realmente ela pode se caracterizar, porque muitas vezes, às vezes a pessoa até tem uma deficiência, mas ela não consegue comprovar, não leva os documentos adequados no momento da avaliação. E isso pode prejudicar bastante a avaliação do profissional que vai participar da banca desse concurso, e assim ela perdeu a oportunidade ou ter que, o que é muito comum também, acontece em concursos públicos, fazer uma judicialização, né? Então, fazer um processo judicial para tentar, então, fazer com que esses critérios sejam revistos, com que exista uma perícia para fazer essa avaliação da deficiência e aí um perito médico avaliar esse caso. Então, aí a gente prolonga muito mais um caminho que poderia ser encurtado e muito mais tranquilo. Ô, doutor, e aí quando a gente fala também, né, do mercado de trabalho de uma forma geral, as empresas privadas, né, muitas delas também, né, precisam aí de uma certa cota, eu não sei se é a forma certa de dizer, né, de uma cota que inclui também PCDs, né? Como que essa pessoa PCD, ela pode, né, buscar essa qualificação, não só a qualificação, mas a entrada nessas empresas que dão esse espaço? Essa reserva de vagas para pessoas que têm essas deficiências, elas existem e pode ser necessário também para que o empregador tenha a segurança de que ele está contratando uma pessoa com deficiência, que ele tenha, então, um laudo, né, uma caracterização daquela deficiência para ele, assim, com segurança, poder conceder essa vaga. Porque é muito importante. Desculpa, a exigência desse laudo, ela não caracteriza ali, né, uma discriminação, né? A empresa, ela pode sim exigir que seja comprovado, caso seja essa vaga de reserva, né, para pessoa PCD, a empresa pode sim, né, exigir esse laudo ou uma perícia, né, para comprovar que essa pessoa realmente tem a deficiência que ela fala que ela tem? Exatamente para fins de se resguardar judicialmente e, inclusive, da comprovação de que é uma doença pré-existente ao ingresso naquela vaga de trabalho. Então, é uma forma de tanto se resguardar pela legislação, quanto de possíveis eventos futuros e prevenção de fraudes que podem existir e que daí prejudicam ainda mais essas pessoas que já têm alguma restrição ou barreiras na sociedade. Então, por isso, o procedimento ele precisa realmente ser rigoroso. E a gente fala, né, quando a gente fala de pessoa com deficiência, a gente quer ter cada vez mais um mercado de trabalho inclusivo, né? Então, por isso também é muito importante essas pessoas com deficiência, elas mostrarem que têm direitos, né? Elas irem à luta também, porque o espaço delas também está ali, né? O espaço delas é comum com todas as outras pessoas. Exatamente. É importante incluir essas pessoas dentro da capacidade que elas possuem para resgatar, muitas vezes, até a autoestima dessa pessoa na sociedade, melhorar a sua participação social, até desenvolver alguma outra habilidade que seja possível dentro do contexto que ela tem. Então, às vezes, uma pessoa tem uma amputação de um membro inferior, mas
ele não tem a formação para fazer algum trabalho, por exemplo, que seja pelo computador, e talvez abrindo uma vaga, uma oportunidade para uma pessoa desse tipo, ela consegue se incluir no mercado de trabalho. Então, por exemplo, um trabalhador que era antes de um serviço mais braçal, que dependeria de ter, né, a parte mecânica dos membros inferiores totalmente resguardada, quem sabe, né, possa ser possível a inclusão dessa pessoa. Então, é bastante importante essa discussão, essa avaliação de todo o contexto social para que a gente continue tendo essas pessoas uma expectativa de inclusão e para realmente resguardar a sua dignidade. E aí, quando a gente fala de perícia médica, né, não é simplesmente só chegar, né, e ouvir a pessoa. Não, vocês vão fazer um estudo completo aí desse paciente, né, dessa pessoa. Exatamente. A perícia ela pode acontecer em vários contextos, né? Desde uma perícia particular, que uma pessoa contrata um médico para fazer a avaliação da sua documentação, ou através de uma nomeação de um perito, ou da formação de uma banca para o concurso público. E em todos esses casos, o momento da perícia em si, que o periciado, chamamos, a pessoa com a suposta deficiência, né, que está tentando ali aquela vaga, está à frente ao médico que vai avaliar, é uma parte do trabalho, porque uma outra parte é a avaliação dos documentos que serão entregues e depois, posterior à escrita do laudo técnico. Então, muitas vezes as pessoas reclamam que o perito ficou pouco tempo com elas. Então, realmente, a gente tem alguns problemas crônicos nessa questão da perícia, mas em muitos casos é exatamente por isso, né? Então, existe uma avaliação documental e o perito ele já vai direcionado para o exame através dos documentos que ele avalia. É totalmente ao contrário do que a gente faz na prática clínica do médico, que primeiro ele conversa, depois ele solicita exames e avalia esses exames. O perito ele faz ao contrário, então ele vai avaliar primeiro os documentos e depois ele vai fazer a conversa e, assim, escrever o parecer dele ou o laudo. É burocrático, né? É um processo burocrático, mas é um processo que tem que ser feito, né, doutora? Então, a gente está aqui, a gente está muito feliz que você tenha participado com a gente para poder explicar um pouquinho desse trabalho, da importância também da perícia aí, né? Principalmente para a inserção, de uma forma geral, da inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho e nos concursos também. Doutora Caroline Deitz, ela é especialista em medicina legal e perícia médica. Muito obrigada por ter participado com a gente hoje. Eu que agradeço, fico à disposição quando necessitarem de dúvidas sobre perícia médica. Espero que eu tenha contribuído hoje para algumas pessoas que estão assistindo conhecerem um pouco mais do tema. Com certeza contribuiu e a gente vai fazer contato para uma próxima oportunidade também, tá bom?